Olá, falaremos um pouco sobre micro-organismos e produtos. Bom, a biotecnologia é o principal setor envolvido nesse processo entre produção de produtos, alimentícios ou não, e micro-organismos. Ou seja, a biotecnologia ela é a aplicação de organismos e sistemas biológicos na produção de bens e serviços. Os mais conhecidos dentro do setor de alimentos são a produção de pães, queijos, álcool, vinagre e iogurtes. Porém, existem outras tecnologias que visam extrair e produzir ingredientes, inclusive não nutritivos, como ingredientes para o setor de farmacêutico, entre outros. A principal técnica utilizada é através do processo fermentativo, que é a mais conhecida e a mais antiga relacionada aos micro-organismos. E esses micro-organismos são produzidos para serem vendidos comercialmente na forma que nós chamamos de inóculo ou cultura starter. E essas culturas, elas podem ser fabricadas para serem vendidas diretamente ao produtor de alimentos ou outro produto derivado, ou elas podem ser cultivadas já produzindo um produto, já produzindo pão, já produzindo queijo, entre outros. E esse cultivo que nós chamamos a criação desses micro-organismos de forma desejável, especificamente para favorecer o crescimento desse micro-organismo, nós podemos fazer nos chamados equipamentos denominados bioreatores, em que é feito um cultivo em superfície, ou seja, utiliza-se um pedaço de fruta, casca, madeira, algo para o micro-organismo se prender e a partir dali ele se multiplicar, ou ele solto em um meio líquido ou submerso. Aqui é uma comparação os tipos de chamados bioreatores, desde as pesquisas dentro de um laboratório até bioreatores pequenos, onde dentro desse bioreator terá agitação ou não, controle de temperatura, controle da quantidade de água, controle do pH da água, controle dos produtos que são produzidos por esses micro-organismos e assim vai. Equipamentos baseados nisso daqui, que nós temos os chamados fermentadores, por exemplo, os fermentadores para produção de cerveja, os fermentadores para produção de vinho. Esses equipamentos são, em sua essência, bioreatores. Aqui um esquema mais ou menos, de forma mais geral, como é que seria. Nós temos a amostra inicial do micro-organismo que eu selecionei. Vou fazer todo o preparo dele para deixar nas condições propícias para que ele cresça o mais rápido possível. Então, ele é passado para os bioreatores, onde ocorrerão a adição de matérias-primas selecionadas específicas para favorecer o crescimento daquele micro-organismo, ou seja, carboidrato, lipídios, vitaminas, água, tudo o que ele precisa. Assim como também a composição gasosa necessária, se ele é aeróbio, se ele é anaeróbio, tudo misturado no bioreator industrial e tudo esterilizado para evitar que algum contaminante entre dentro do bioreator e não favoreça o crescimento do micro-organismo que eu quero que cresça. Então, ao final do processo, que é totalmente controlado, pH, temperatura, concentração de gases, você pode retirar o produto e separar as células, por exemplo, por um processo de filtração, e reutilizar esses micro-organismos ou levar esses micro-organismos para um processo de secagem ou liofilização para ele ser vendido e você poder comprar e utilizar, por exemplo, para produzir pão. Nós temos também outros produtos não alimentícios que podem ser produzidos por processos fermentativos. Aminoácidos, antibióticos, solventes, ácidos orgânicos, enzimas, não só para o setor alimentício, mas enzimas também para o setor de detergentes, do sabão de lavar roupa, tá? Tratamento de resíduos, tratamento em estações de tratamento de esgoto, entre outros tipos de serviços e produtos que são possíveis graças a um processo fermentativo. A fermentação, só para revisar, ela é um processo em que você tem o micro-organismo
realizar um processo oxidativo de um carboidrato para obter energia e, consequentemente, ele vai produzir alguns produtos. E esses produtos podem modificar as características da matéria-prima e produzir produtos desejáveis, como queijo, pão, cerveja, mas também podem resultar em processo deteriorativo do alimento, tá? Como ocorre quando um vinho é contaminado e acaba sendo degradado o álcool existente no vinho e produzindo vinagre. Nós temos no envolvimento não só bactéria, mas também vários fungos são utilizados, fungos bolores e também leveduras são utilizados nos processos de produção de produtos fermentados. Aqui, os tipos de fermentação relacionados aos alimentos mais conhecidas, que é a fermentação alcoólica, a lática, a acética e a butírica. Na alcoólica, nós produzimos, por exemplo, vinho e cerveja. Na lática, produtos derivados de leite, iogurte, queijos. Na fermentação acética, você transforma o álcool que contém em um vinho em vinagre. E também temos, por exemplo, a fermentação butírica, que causa alterações indesejáveis na manteiga. Então, o micro-organismo vai basicamente pegar essas substâncias, esses substratos que estão no alimento ou aquelas matérias-primas que você vai adicionar intencionalmente no bioreator, você vai alimentar esse micro-organismo para que ele cause modificações que podem ser desejadas ou não. Também podem ser cultivados os micro-organismos não com o intuito de vender o micro-organismo, mas sim de obter um produto, extrair esse produto da solução que está dentro do bioreator, isolar só aquelas determinadas substâncias e vender essas substâncias, que são quando você compra, por exemplo, enzimas. Eu quero uma enzima para usar no setor de panificação, amilases, por exemplo, que vão fazer a quebra do amido para produzir carboidratos mais simples. Isso você pode ser obtido com enzimas produzidas pelo Aspergillus oryzae. Então, você não vai querer cultivar o micro-organismo para vender o micro-organismo, mas sim para vender algum produto, como por exemplo, uma enzima específica produzida por esse micro-organismo. Pode-se também produzir não só a alfa-amilase, mas a beta-amilase também, que ela vai agir especificamente sobre a amilopectina. Pode-se produzir também enzimas que vão agir sobre as proteínas, as proteases, como, por exemplo, as que podem ser obtidas a partir do Bacillus subtilis e do Aspergillus niger, uma bactéria e um fungo. Nós também temos enzimas envolvidas na indústria de sucos, tá? Você pode usar enzimas que vão agir sobre a celulose, a celulase, também a amilase e também as enzimas que vão agir sobre a pectina, para reduzir a quantidade de substâncias não dissolvidas que ficam flutuantes e turvando um suco, tá? Esse é um dos motivos para um suco de caju industrializado, ele não separar em duas fases, como ocorre no suco caseiro, tá? Nós também temos enzimas que atuam na modificação de proteínas, como, por exemplo, as que atuam sobre produtos de soja, de leite, na produção de gelatina, no amaciamento de carne. O amaciamento de carne, por exemplo, ele é um processo de quebra de proteínas e outras substâncias do músculo. Então, você adiciona aquele amaciador, aquele pozinho que você compra, ele, por exemplo, pode vir não só do mamão, do abacaxi, ser extraído dessas substâncias, mas também ele pode vir de origem microbiana. Você induz o micro-organismo a crescer e ele vai produzir esta enzima para atuar como amaciante de carnes. Na indústria de laticínio também podem ser produzidos vários tipos, pode ser utilizado desde amilase, catalase, lipase, as que vão agir sobre os carboidratos, sobre as proteínas, sobre os lipídios, entre outros. Nós temos as que vão realizar o processo de coagulação das proteínas para formar aquela massa
que vai ser prensada para formar o queijo. Nós temos também as que vão causar o processo de quebra da lactose para produzir os produtos lacto-free ou livre de lactose, tá? Que podem ser produzidos por leveduras e também por fungos filamentosos, como dos gêneros Aspergillus. Na indústria de laticínios também podem ser produzidos várias substâncias derivadas de lipases, que são grupo de substâncias que vão agir sobre os lipídios, e também outras proteases para modificar as propriedades de função das proteínas, desenvolver sabores característicos e provocar alterações na gordura da manteiga quando ela é utilizada como ingrediente em alimentícios que não se deseja esse sabor muito acentuado. Se deseja as características, mas não o sabor tão acentuado como requeijão e molhos, condimentos em formatos de molho. Nas bebidas alcoólicas, pode-se utilizar enzimas produzidas por micro-organismos na produção de malte, de koji, que é um preparado fermentado a partir de arroz, e também para a produção de produtos específicos, como, por exemplo, no emprego de bebidas seria um processo de quebra do amido, onde esse amido era quebrado em unidades menores, utilizados pelos micro-organismos, e eles vão transformar esse carboidrato, uma glicose, uma sacarose, uma maltose, vão produzir álcool a partir deste carboidrato. Também existem várias outras enzimas que podem ser utilizadas, como, por exemplo, a remoção de substâncias indesejáveis em cerveja e também para auxiliar na solubilização de substâncias sólidas nos chás instantâneos, para não ficar nenhuma substância boiando no seu chá. Também na indústria de açúcar e beterraba pode ser utilizado para reduzir a quantidade de uma substância denominada rafinose, que é um carboidrato. Esse carboidrato simples, a rafinose, ela, se tiver uma concentração a partir de 8%, ela passa a produzir cristais, o que não é desejável quando se produz determinados tipos de produtos. Também podem ser utilizados micro-organismos para produzir proteínas para uso como nutriente, e também podem ser utilizados o próprio micro-organismo como fonte de alimento, tá? Então, podem ser utilizadas bactérias específicas, fungos e também leveduras. Já ouviram falar em leveduras? Quem é vegano não consome carne, derivados de animais, e para fazer alguns tipos de alimentos, como por exemplo um molho branco, ou algum produto que na versão não vegana utilize queijo, ele utiliza levedura, tá? Então, levedura nutricional que chamam. Então, são leveduras específicas que não vão causar nenhuma doença, que são utilizadas como fonte alimentar, certo? Obviamente que nem toda pode ser utilizada. Por exemplo, Saccharomyces pode, outras já não podem. Aqui algumas referências, faça os exercícios e até mais.